Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre a interpretação do hemograma e do leucograma, exames essenciais para complementar o diagnóstico de uma patologia. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a síntese das células sanguíneas. Elas são sintetizadas a partir de uma célula pluripotente, indiferenciada, dentro da medula óssea. Essa célula dá origem a outras células indiferenciadas, mieloide e linfóide. As células mieloides, elas dão origem às plaquetas, aos eritrócitos, aos leucócitos, e as células linfóides dão origem aos linfócitos. Quando a gente fala de hemograma, o hemograma ele envolve um conjunto de exames para avaliação do sangue total. Principalmente, ele avalia a quantidade, a forma e a cor, inclusive, dos glóbulos vermelhos, além de avaliar a hemoglobina. Então, são exames que fazem parte do hemograma: a quantidade de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, o volume corpuscular médio, que seria o tamanho das hemácias, a concentração de hemoglobina corpuscular média, ou seja, a concentração de hemoglobina nas hemácias, a hemoglobina corpuscular média, que seria o peso da hemoglobina dentro das hemácias, o índice, o RDW, no caso, que é a amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos. Então, ele avalia as diferenças de tamanho das células e avalia também a contagem de leucócitos. Além desses exames, existe a análise dos leucócitos, que a gente chama de leucograma, que também faz parte do hemograma. Aqui a gente vai se ater, primeiramente, às células vermelhas. Depois a gente fala do leucograma. Então, quando você tem aumento de número de eritrócitos, de hemoglobina ou do hematócrito, você pode ter duas situações: ou policitemia, poli vem de muito, cite de célula, mia de sangue. Então, a gente pode ter muitas células do sangue. Isso por uma alteração na síntese dessas células na medula óssea. A gente pode ter também desidratação. Então, se você tem um animal desidratado, a tendência, que nem a gente viu nos exames bioquímicos, é aumentar todos os valores dos exames, inclusive do hemograma. Se você tiver diminuição de um ou dos três eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, a gente classifica isso como anemia. Já o volume corpuscular médio, ele dá indicação para a gente de qual causa que eu posso ter de alterações nas hemácias. Normalmente está associado a anemias. Então, eu posso ter uma macrocitose, que é o aumento do tamanho das hemácias, que pode ser ocasionado por deficiência de vitamina, tanto vitamina B9, que é o ácido fólico ou folato, ou da vitamina B12, que estão envolvidos na síntese de eritrócitos. E eu posso ter também microcitose, que é uma diminuição do tamanho das hemácias, que pode ser característica de deficiência de ferro. Então, uma anemia por deficiência de ferro tem como diminuição o tamanho das hemácias. Ou pode ser talassemias, em que você tem outros tipos de anemia associados geneticamente. A concentração de hemoglobina ela vai estar relacionada à quantidade de ferro, quantidade de vitamina B12. Sozinha, o CHCM ele não tem um valor muito importante, mas junto com o VCM, que é um valor extremamente importante de se avaliar, ele pode dar indício para a gente de quanto que está a quantidade de hemoglobina na célula. O peso da hemoglobina, o HCM, ele é interessante porque aumentos dele junto com o CHCM indicam que a quantidade de hemoglobina nas hemácias está aumentada. Então, você pode ter hemácias hipercrômicas, ou seja, você pode ter muita hemoglobina, que é o que colore a hemácia. Isso faz com que você tenha hemácias muito coradas, muito vermelhas, hipercrômicas.
ou você pode ter uma diminuição da quantidade de hemácias e também do peso da hemoglobina dentro da hemácia. E aí você pode ter anemias hipocrômicas por deficiência de hemoglobina. Estes exames servem para diferenciar diversas anemias. O RDW, que é a amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos, indica para a gente se há ou não diferenças no tamanho da hemácia. Às vezes, você tem hemácias muito grandes e muito pequenas. Quando a gente tem um aumento no tamanho das hemácias, ao mesmo tempo que tem hemácias muito pequenas, então eu tenho diferentes tamanhos de hemácia no mesmo sangue, eu chamo isso de anisocitose. E isso pode ser em decorrência de alterações na medula óssea, que podem estar relacionadas à síntese de hemácias, ou pode ser carência de ferro, que nem a gente viu que eu posso ter na carência de ferro uma microcitose, diminuição então do tamanho das hemácias. Quando o RDW ele está diminuído, ou seja, você tem normalmente as hemácias tudo do mesmo tamanho, isso não tem valor clínico sozinho, só avaliado com os outros parâmetros. Então, você pode analisar junto com os outros parâmetros e ver, bom, as hemácias todas estão pequenas, o RDW está baixo, mas eu tenho um VCM baixo junto. Isso já me indica uma microcitose, que pode ser por carência de ferro. E eu tenho a última avaliação ali, a contagem de plaquetas. O aumento na contagem de plaquetas pode estar relacionado à leucemia, excesso de produção de plaquetas pela medula óssea e leva a uma tendência aumentada de trombose, porque as plaquetas fazem parte da coagulação do sangue. A diminuição, ela está normalmente associada a hemorragias, a sangramento excessivo. Então, quando a pessoa tem um pós-cirúrgico ou quando tem uma hemorragia por qualquer motivo, o número de plaquetas ele diminui. Algumas características importantes para se avaliar a anemia. Na anemia, os valores de hemácia, hemoglobina e hematócrito normalmente estão todos abaixo do valor de referência. Normalmente, você tem os 3 abaixo do valor de referência. Entretanto, você já deve prestar atenção em um hemograma em que você tenha apenas um desses fatores. Isso é um indicativo de início de anemia ou de alguma anemia não tão grave, mas que merece ser investigada. Quando você tem um aumento no número de reticulócitos, ou seja, essas células que têm fragmentos dentro, que indicam que essa célula ainda não está totalmente madura. Os reticulócitos, eles são células em um estágio anterior da célula madura, que é a hemácia. Então, quando a célula sanguínea ela é produzida, ela passa por diversas fases. Ela inicialmente ela é uma célula completa com todas as organelas e isso vai evoluindo até que ela chega no eritrócito. O reticulócito é ainda quando se tem fragmentos de material genético, fragmentos de organelas celulares. E quando você tem uma diminuição muito grande no número de eritrócitos no sangue, a medula óssea começa a liberar reticulócitos na corrente sanguínea para repor essas hemácias maduras que estão sendo perdidas. Então, você tem uma quantidade de células imaturas tentando tapar o buraco das células maduras que estão faltando. Isso a gente chama de anemia regenerativa. Então, quando você tem uma diminuição no número de eritrócitos com um aumento de número de reticulócitos, indica que a sua medula óssea está produzindo rapidamente células sanguíneas para que você reponha essas que estão faltando. Isso nós chamamos de anemia regenerativa. A sua medula óssea está tentando regenerar as células e repor as células que estão faltando. Então, depois de uma hemorragia, se você não tem nenhum problema na medula óssea, isso indica que você
pode regenerar essa quantidade de sangue que foi perdida. Como é que eu vou saber se essa diminuição de sangue ela está sendo reposta? Eu avalio os reticulócitos, tá? Então, a anemia regenerativa é quando eu tenho uma diminuição no número de eritrócitos associado a um aumento de reticulócitos. Outro exame importante para se diagnosticar anemia é o hematócrito. O hematócrito ele avalia a porcentagem de células no sangue total. Então, após a coleta do sangue, esse sangue é centrifugado e a gente faz a dosagem de quantos por cento desse sangue corresponde às células. Normalmente, você tem em torno de 40 a 50% do sangue correspondendo a células, enquanto os 50 a 55% são correspondentes ao plasma sanguíneo. Quando você tem um aumento na quantidade de células, isso indica que você pode ter uma policitemia ou indica que você tem uma desidratação. Quando diminui muito a quantidade de plasma, a gente tem normalmente desidratação. E quando o hematócrito diminui, indica que você tem anemia, ok? Então, esses são os principais exames para se avaliar o hemograma. Partimos agora para o leucograma. O leucograma ele é um conjunto de valores relativos e absolutos do perfil leucocitário, associado a informações sobre a morfologia dos leucócitos. Então, a gente vai falar de alguns leucócitos importantes para diagnóstico. Então, um deles são os neutrófilos. Os neutrófilos, eles participam da resposta inflamatória. Como que eles fazem isso? Eles apresentam uma quimiotaxia positiva para o tecido inflamado, ou seja, a partir do momento em que se tem um processo inflamatório em um tecido, esses neutrófilos que estão circulando na minha corrente sanguínea, eles vão migrar para o tecido e fazer a fagocitose de micro-organismos e de materiais estranhos nesse local. A gente tem duas formas principais de neutrófilos na corrente sanguínea. Uma delas é a forma de bastonete. A forma de bastonete é essa que está apontada com a seta ali, e ela é uma forma, o núcleo tem uma forma de bastão, apesar de curvado. Essa forma indica que esse neutrófilo ele é um bastonete, ele não tem o seu núcleo segmentado, indica que ele é um neutrófilo imaturo. Já o neutrófilo segmentado, que é esse outro apontado ali no desenho, ele tem vários segmentos no seu núcleo. Então, ele é um núcleo muito segmentado. Quanto mais segmentado, mais maduro é esse neutrófilo. Outros leucócitos importantes são os linfócitos, que incluem os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela imunidade humoral, ou seja, pela produção de imunoglobulinas, enquanto os linfócitos T são responsáveis pela imunidade celular, ou seja, essas células a partir de um estímulo, de um desafio, elas desenvolvem receptores para reconhecer o seu antígeno e para degradar esses compostos estranhos. Eles podem ser eu posso ter um linfócito típico, onde o núcleo é extremamente grande e esse linfócito ele está normalmente na corrente sanguínea, e eu posso ter um linfócito atípico ou reativo, enquanto ele já está fazendo a função dele de proteção. Então, ele tem um citoplasma e um núcleo irregulares. Então, linfócitos B estão relacionados à produção de anticorpos. Esses linfócitos, eles podem ser granulares e aí eles são chamados de natural killers ou linfócitos T. Esses linfócitos contêm uma pequena quantidade de grânulos que aparecem na coloração em cor púrpura.
Então, a gente tem a imagem ali mostrando vários linfócitos e as natural killers, que são os linfócitos T ativos, que vão, como eu falei, vão reconhecer um corpo estranho, vão fagocitar esse corpo estranho e vão degradar ele. Outros leucócitos importantes são os monócitos. Eles, assim como os neutrófilos, participam da resposta inflamatória. E assim como os neutrófilos, eles migram para os tecidos inflamados e continuam a se desenvolver a partir para se desenvolver em macrófagos. Os macrófagos, eles fagocitam bactérias, micro-organismos como fungos, protozoários, células danificadas, restos celulares, resíduos de partículas estranhas. Então, os monócitos, eles têm importante função imunorreguladora para apresentar o antígeno processado por linfócitos T. São também responsáveis pela destruição de hemácias com reciclagem metabólica do ferro e pela maioria dos casos de hemólise patológica. Então, os monócitos, eles se apresentam com núcleos de diversos tamanhos e formas, podem ser oval, reniforme ou segmentado. Entretanto, ele diferencia, a gente consegue ver ali embaixo na primeira figura, um neutrófilo, bastonete, e os monócitos maiores com núcleos muito mais proeminentes do que no caso dos neutrófilos. Outros leucócitos são os eosinófilos. Os eosinófilos, eles contêm proteínas que estão relacionadas à membrana celular de parasitas. Então, sempre que você tem um animal parasitado na corrente sanguínea ou em algum tecido, você tem um número de eosinófilos aumentado. Então, eles são responsáveis pelo mecanismo de defesa contra estágios larvários de parasitas e estão envolvidos na modulação de reações alérgicas, inflamatórias e imunocomplexos. Então, os basófilos, eles contêm histaminas e heparina e na membrana ainda contém imunoglobulina E, que está envolvida em alergias, em respostas alérgicas. Eles normalmente estão em pequena quantidade na circulação e eles têm como característica ter muitos grânulos no citoplasma, fazendo com que eles fiquem facilmente diferenciados dos neutrófilos. Ali na primeira imagem nós temos no canto um neutrófilo segmentado, entre segmentado e bastonete, vários basófilos e nós temos ali no canto inferior direito, um linfócito atípico. Muito bem, então como nós interpretamos a resposta leucocitária nas doenças? Como nós interpretamos um leucograma? Nós utilizamos para isso sufixos. Temos dois sufixos importantes, que seria penia, que está relacionado à diminuição na contagem de algum dos tipos celulares, pode ser neutropenia, linfopenia, basopenia, ou nós temos os sufixos para aumento na contagem de algum tipo celular, como a filia e a citose. Eu posso ter uma linfocitose, é o aumento de linfócitos. Eu posso ter uma neutrofilia, que é um aumento de neutrófilos. Então, a penia, filia e citose são importantes para a gente determinar o que está acontecendo ali. Se eu ver um número aumentado de neutrófilos, eu falo em neutrofilia. Um número baixo de neutrófilos, uma neutropenia. Uma outra importante denominação é o desvio à esquerda. O desvio à esquerda ele envolve sempre neutrófilos. Então, quando eu tenho um aumento no número de neutrófilos imaturos, ou seja, de bastonetes na corrente sanguínea, eu digo que eu tenho um desvio à esquerda. Eu posso ter um aumento total de neutrófilos com desvio à esquerda. Eu digo isso, eu tenho uma neutrofilia com desvio à esquerda.
Isso significa que os neutrófilos estão aumentados e eu tenho um aumento principalmente de bastonetes. Se eu dizer eu tenho uma neutrofilia sem desvio à esquerda, eu estou dizendo que eu tenho um aumento no número de neutrófilos, porém eu não tenho aumento de bastonetes. Normalmente nós temos neutropenia sem desvio à esquerda, ou seja, eu tenho uma diminuição de neutrófilos e eu não tenho uma regeneração deles, ou seja, os bastonetes não estão aumentando, ok? Então, desvio à esquerda se refere ao aumento do número de neutrófilos imaturos no sangue, ou seja, ao aumento do número de bastonetes. Ele pode acompanhar tanto neutrofilia como neutropenia. E aí ele pode indicar um maior consumo de neutrófilos, por exemplo, numa inflamação agressiva. Então eu tenho uma neutropenia, diminuição do número de neutrófilos. Com desvio à esquerda, os bastonetes estão aumentados, porque a inflamação ela é muito agressiva. Então a medula óssea não dá conta de produzir a quantidade suficiente de células para repor o que o tecido está captando. Eu posso ter ainda um desvio ordenadamente à esquerda, que isso varia com o estímulo inflamatório. A quantidade de cada estágio celular diminui com o grau de imaturidade da célula. Então, eu tenho vários graus de maturidade dos neutrófilos na corrente sanguínea. Normalmente é pouco utilizado. O que é mais utilizado é o desvio à esquerda. Tem bastonetes, não tem bastonetes. Aumentou o número de bastonetes, tem desvio. Não aumentou o número de bastonetes, não tem desvio à esquerda. Ok? Outra denominação utilizada também é a leucemia, que é a presença de células neoplásicas na corrente sanguínea. E o tipo de célula neoplásica, ou seja, o tipo de célula alterada, de leucócito alterado, vai indicar o tipo de leucemia. Por exemplo, leucemia mielonormocítica ou leucemia linfocitária. Então, eu tenho ali de monócitos e tenho ali de linfócitos. Alterações adquiridas na morfologia leucocitária, elas estão associadas à resposta inflamatória. É decorrente de aumento na produção de células na medula óssea e também elas têm função normal. Então, olha o que acontece. No processo inflamatório, o que normalmente acontece é o aumento da síntese de neutrófilos pela medula óssea, o que aumenta, então, o conteúdo de organelas, ribossomos, dentro dessas células. Isso ocorre normalmente quando se avalia um leucograma com resposta inflamatória positiva das células, essas células elas se encontram mais escuras do que o normal no seu citoplasma. Isso a gente chama de basofilia citoplasmática, maior número de organelas. O citoplasma fica mais escuro. Então aqui tem algumas alterações, algumas granulações tóxicas apresentadas nos neutrófilos, vários pontinhos ali de segmentos, a hiperpigmentação, ali eu tenho um neutrófilo bastante segmentado e maduro e com várias pigmentações. Então, isso indica que ele está ativo. Outras visualizações é a vacuolização do citoplasma dos neutrófilos, eles podem estar presentes devido ao aumento da atividade de lisossomos. Então, quando eu tenho esses neutrófilos muito ativos, eles acabam fagocitando muitos conteúdos extracelulares e patogênicos e aumenta, então, o número de lisossomos nessas células. A hiperpigmentação, que eu já comentei, a degeneração, pode ocorrer a degeneração desses neutrófilos a partir do momento em que eu tenho muito tempo para analisar essa coleta, esse sangue depois da coleta.
Então, ocorre no sangue obtido 12 horas ou mais para então ser preparado para análise, ou devido ao manuseio inadequado de amostra. Então, eu posso ter degeneração dessas células. E o que eu posso encontrar também são vascularizações de linfócitos que podem ocorrer em decorrência de ingestão de plantas tóxicas, às vezes por bovinos, caprinos, até equinos podem ingerir plantas tóxicas, e eu tenho essas vascularizações nos linfócitos, como a gente está vendo ali nos neutrófilos, eu posso ter também nos linfócitos. Então, vamos interpretar uma resposta inflamatória. Então, uma resposta hematológica à inflamação, ela ocorre como? Sempre que eu tenho uma inflamação, a primeira coisa que vai acontecer no local dessa inflamação, lá no tecido, é a vasodilatação e a produção de substâncias quimiotáxicas. Então, o que é quimiotaxia? Substâncias, químio vem de moléculas, taxia vem de mudança, de taxe mesmo, de alteração de rumo onde ela está. Então, as células elas saem do compartimento vascular e vão para o local da inflamação. Nesse caso, nós temos a saída de neutrófilos do compartimento marginal para o local da inflamação. Isso nós chamamos de consumo. O processo inflamatório está consumindo os neutrófilos. Então, normalmente eu tenho neutrófilos maduros circulando no sangue. Quando eu tenho processo inflamatório, esses neutrófilos maduros vão para o local da inflamação no tecido. Isso eu chamo de consumo. Paralelamente, eu tenho o processo inflamatório produzindo lá nos tecidos citocinas que vão para a medula óssea e estimulam a produção e liberação de neutrófilos maduros. Isso chama produção e liberação. Então, o balanço entre o consumo e a produção e a liberação de neutrófilos vai me dizer se eu tenho um valor normal desses neutrófilos, uma neutrofilia ou uma neutropenia. Então, a contagem de neutrófilos ela pode estar alta ou baixa, dependendo desse equilíbrio no consumo e na produção desses neutrófilos. Numa inflamação muito grave e aguda, eu tenho um consumo muito rápido. Os neutrófilos acabam saindo muito rápido da corrente sanguínea. Isso vai fazer com que eu tenha uma neutropenia. Normalmente com desvio à esquerda. Quem lembra o que é desvio à esquerda? Neutrófilos, bastonetes se encontram na corrente sanguínea. Lembra que a gente avalia o leucograma do sangue, não do tecido. Então, eu tenho uma diminuição de neutrófilos geral, mas a minha medula óssea está tentando repor esses neutrófilos. Se ela consegue repor esses neutrófilos, eles normalmente não conseguem maturar até o ponto de estarem segmentados. Então, eu tenho uma neutropenia com muitos bastonetes, ou seja, uma diminuição no número de neutrófilos com neutrófilos bastonetes predominando, neutrófilos imaturos, neutropenia com desvio à esquerda. A gravidade da doença inflamatória pode ser estimada pela magnitude do desvio à esquerda e pela presença de alterações tóxicas nos neutrófilos. Então, dependendo se eu tenho um desvio à esquerda muito alto, isso é porque eu tenho um processo inflamatório muito grave ou muito extenso. Em cães, normalmente, eles apresentam uma maior reserva e capacidade de produção de neutrófilos, sendo que o processo inflamatório normalmente gera neutrofilia. Então, o consumo normalmente é menor do que a produção. Já em ruminantes, eles possuem uma baixa reserva de neutrófilos na corrente sanguínea, além de menor produção na capacidade de síntese. Então, normalmente, quando eles têm um processo inflamatório, eles desenvolvem neutropenia. De maneira geral, uma inflamação aguda, ela leva a um aumento no consumo de neutrófilos e maior produção e liberação pela medula óssea, podendo gerar uma neutrofilia leve a moderada. Se essa inflamação for crônica, o baixo consumo de neutrófilos, porque essa inflamação já é crônica, o corpo já está se adaptando a isso, e a maior produção de liberação pela medula óssea leva a uma neutrofilia mais acentuada.
Então, se eu tenho uma inflamação aguda, eu normalmente tenho um número de neutrófilos mais próximo do normal ou levemente, até de forma moderada alterada. Numa inflamação crônica, isso já está superado, o consumo é menor do que a síntese, então eu tenho uma neutrofilia acentuada. Outras variações que nós temos no leucograma importantes são as respostas à excitação, à liberação de adrenalina. O que pode acontecer? A migração de leucócitos do compartimento marginal para o compartimento circulante. Então, o que vai acontecer? Esses leucócitos, de maneira geral, vão migrar para a corrente sanguínea, levando a alteração no leucograma. O leucograma ele pode até dobrar a quantidade de leucócitos no sangue, principalmente falando de linfócitos e neutrófilos, por estresse de contenção, de coleta. Então, se você pegar um animal, uma ave ou um felino, um gato, e foi muito estressante a coleta, você vai ter linfocitose e neutrofilia associados ao estresse e não a um processo inflamatório ou infeccioso. Nestes casos, não ocorre desvio à esquerda, porque você tem somente a liberação de neutrófilos maduros para a corrente sanguínea. Normalmente, então, felinos apresentam linfocitose, grandes animais no transporte e manejo em corredores de contenção também podem apresentar linfocitose e ela é incomum em cães, porque os cães normalmente são mais tranquilos durante o manejo. Resposta ao estresse. Aí a gente já fala mais de estresse crônico. Antes era estresse agudo, agora é estresse crônico. Liberação de corticoides ou administração de corticoides, tratamento com corticoides. Ele ocorre em resposta a doenças sistêmicas, distúrbios metabólicos e a dor. Então, um animal que tem uma doença crônica, que está sofrendo com essa doença crônica, ou ele tem um distúrbio metabólico, é diabético, por exemplo, ou ele tem dor constante por causa de alguma patologia, ele vai ter alterações no leucograma. A mais comum de todas é a linfopenia, porque todas essas situações, doenças sistêmicas, distúrbios metabólicos e dor crônica, leva muita liberação de cortisol, de corticosteroides, e esses esteroides podem induzir a diminuição do número de linfócitos e alterar o padrão de sua circulação. Então, normalmente, doenças crônicas, dor crônica, faz com que esse animal tenha linfopenia. Se for um estresse agudo, de contenção, por exemplo, linfocitose. Se for estresse crônico, doença crônica, linfopenia. Pode ocorrer também a duplicação na população de neutrófilos circulantes. Os esteroides diminuem a viscosidade e a marginação das células. Então, é mais difícil com que esses neutrófilos atinjam os tecidos. Por isso que, normalmente, processos inflamatórios começam a ocorrer de forma mais frequente em animais muito estressados. Hiperpigmentação de neutrófilos, não há desvio à esquerda, a menos que haja doença inflamatória associada. Então, se você tem doença inflamatória, o próprio processo inflamatório manda produzir neutrófilos para você recuperar o número de neutrófilos perdidos na inflamação. Se você tem uma doença sistêmica que não é inflamatória, uma dor crônica que não é inflamatória, você não tem o estímulo para a síntese de neutrófilos. Então, você não terá um desvio à esquerda, ou seja, produção maior de bastonetes. Outra alteração que pode ocorrer é a eosinopenia, diminuição do número de eosinófilos. Mas, classicamente, o que nós temos em decorrência ao estresse crônico é a linfopenia.
Então, olha só, como é que nós vamos... peguei um exame e esse exame está apresentando neutrofilia. Neutrofilia é um aumento no número de neutrófilos. O que eu vou fazer primeiro? Avaliar a quantidade de bastonetes e ver se tem desvio à esquerda. Se tem desvio à esquerda, provavelmente é um processo inflamatório. Se não tem desvio à esquerda, eu vou avaliar a quantidade de linfócitos. Se essa quantidade de linfócitos estiver normal ou moderadamente aumentada, isso pode ser em resposta à excitação. Se essa quantidade de linfócitos estiver diminuída, provavelmente é uma resposta a esteroide, a um estresse crônico. Se eu tiver inflamação e linfopenia, eu posso ter uma inflamação associada à resposta de esteroide. Então, essa inflamação já deve ser crônica e ela está causando um estresse crônico nesse animal, levando a neutrofilia com desvio à esquerda, mais linfopenia. Se não tiver linfopenia, é apenas uma inflamação. Outra alteração que nós podemos ver é a linfocitose. Ela deve-se avaliar a contagem e a morfologia de linfócitos. A linfocitose ela ocorre principalmente por duas causas. Resposta à excitação, que nem a gente falou antes, estresse agudo, e a leucemia linfocítica, em que a contagem de linfócitos é muito alta e você não tem a resposta à excitação. Quanto mais alto, maior a chance de leucemia. Doenças inflamatórias crônicas não causam linfocitose, ao contrário, causam linfopenia. Agora, a diminuição de neutrófilos. A diminuição de neutrófilos ela é causada por consumo excessivo dos neutrófilos, principalmente na inflamação aguda. Está associada a desvio à esquerda em cães e gatos e alterações tóxicas aparecem alguns dias após o início da inflamação. Então, a neutropenia é quando se tem uma diminuição do número de neutrófilos e a medula óssea não está conseguindo repor esses neutrófilos. A gente pode ter ainda uma neutropenia imunomediada, em que imunoglobulinas na membrana dos neutrófilos são absorvidas, e o que provoca a destruição dos neutrófilos circulantes e das células em estágios finais de maturação na medula óssea. Isso acarreta uma neutropenia intensa não associada à inflamação. E ela pode ser resultado de lesões de células tronco, como insuficiência medular. Então, há um comprometimento de todas as linhagens das células da medula óssea, quando você tem uma insuficiência medular. Essa lesão ela pode ser diagnosticada conforme o curso da doença. Então, se essa lesão for muito aguda, você vai ter primeiramente e isoladamente uma diminuição de neutrófilos, uma neutropenia. Se essa reação ela for mais ou menos já há mais de uma semana, essa insuficiência medular, além da diminuição do número de neutrófilos, você vai ter diminuição no número de plaquetas, ou seja, trombocitopenia. E por fim, se você tiver já uma insuficiência medular mais longa, você vai ter a neutropenia, a trombocitopenia e a anemia, que é também a diminuição de glóbulos vermelhos. Então, eu posso ter neutropenia, o mais comum, inflamação aguda e agressiva, consome muito neutrófilo. Eu posso ter uma neutropenia imunomediada quando eu tiver um processo, uma infecção muito grave, que está consumindo também os neutrófilos. Eu posso ter também uma neutropenia associada à insuficiência medular. Além disso tudo, alguns tratamentos medicamentosos
podem fazer com que se tenha neutropenia, como quimioterápicos e alguns estrogênios. Então, se eu pegar um exame e esse exame tiver neutropenia, diminuição de neutrófilos, eu vou avaliar primeiro se tem anemia ou não associada, se a contagem de plaquetas está normal ou não. Se eu verificar que as plaquetas estão normais, não tem anemia, é somente a neutropenia que está aparecendo, eu vou ver se tem desvio à esquerda. Se tem desvio à esquerda, ou seja, se eu tiver um número de bastonetes elevados, eu vou ter uma inflamação aguda. Se eu não tiver desvio à esquerda, eu posso ter uma inflamação viral ou eu posso ter uma lesão medular aguda, porque ainda não deu tempo de alterar as outras células. Agora, se eu avaliar a neutropenia, avaliar o hemograma e eu tiver alteração em qualquer outras células, é porque eu tenho uma lesão medular crônica. Eu posso ter alteração só de plaquetas, eu posso ter de neutrófilos e plaquetas, eu posso ter alteração de neutrófilos, plaquetas e hemácias, e eu ainda posso ter a presença de células neoplásicas. Isso tudo vai me indicar uma lesão medular crônica. E por fim, nós temos algumas outras alterações em outros leucócitos. Linfopenia, normalmente é resposta a esteroides, como a gente já tinha falado. E também ocorrem infecções virais agudas. Então, você tem uma linfopenia associada a uma neutropenia. Monocitose é o aumento do número de monócitos. Ele pode acompanhar inflamações agudas e crônicas e pode ser encontrada na resposta a esteroides em cães. Eosinofilia, aumento do número de eosinófilos. Ela normalmente se encontra na resposta inespecífica decorrente de parasitismo, hipersensibilidade ou lesão incomum que produz quimiotáticos aos eosinófilos. Por exemplo, inflamação de pele, sistema respiratório, trato gastrointestinal. E a basofilia, aumento no número de basófilos, ela é incomum e a maior parte das vezes a causa é desconhecida. Geralmente ela acompanha a eosinofilia, ok? Então, eu peço que vocês estudem, principalmente o hemograma e o leucograma, onde a gente fala principalmente de neutrófilos e linfócitos. Os eosinófilos também são importantes para a questão do parasitismo e de doenças de pele. Então, é interessante que vocês conheçam bem essas alterações e consigam relacionar com os exames clínicos desse animal. Até a próxima, pessoal!